A paz do Senhor para a amada Igreja de Cristo. Graças a Deus que nos concede mais uma vez estarmos na sua santa presença para aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Lição de número 10, 5 de setembro de 2010, o ministério profético no Novo Testamento. Eu gostaria nessa introdução de dizer à Igreja de Cristo acerca da importância do ministério profético no Novo Testamento. Quando nós falamos em profeta no Novo Testamento, ficamos em dúvida de que profetas estamos falando. E nesta manhã, essa lição, ela veio a calhar, ela veio elucidar para a Igreja de Cristo qual é o caráter do profeta do Novo Testamento. Quando nós lemos o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 2, de versículo 9 a 13, o apóstolo Paulo fala de uma revelação, de que o Senhor trouxe revelação, porque o Senhor, mas Deus não nas revelou, coisas que somente o Senhor pode revelar. A importância do caráter profético no Novo Testamento, ela é gigantesca. Por quê? Porque as palavras ditas no Novo Testamento pelos apóstolos e profetas, não são somente apóstolos, eles são apóstolos e profetas. Seriam palavras que seriam lavradas depois, por causa da divina inspiração do Espírito Santo, e tornar-se-iam palavras de vida, tornar-se-iam as palavras de Deus. Então, quando nós falamos de ministério apostólico no Novo Testamento, nós não podemos dissociar do ministério profético do Novo Testamento. Eu gostaria que a igreja abrisse as Bíblias em Efésios capítulo 2 e versículo 20, e nós lêssemos este versículo para que os irmãos compreendessem essa introdução. Efésios capítulo 2 e versículo 20 da palavra de Deus. Glórias a Deus. Podemos ler? Diga amém. Muito bem, leamos versículo 20, toda a igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Observe, os irmãos, que no fundamento da igreja estão os apóstolos e estão os profetas. Mas percebam que aí não são os apóstolos e outros profetas, são os apóstolos que são profetas, dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos são apóstolos e são profetas, porque o que eles falariam ficaria lavrado como sendo sã doutrina, a palavra de Deus para a Igreja de Cristo. Por isso a importância de estudarmos o ministério profético no Novo Testamento, porque quando lemos o Novo Testamento superficialmente, nós temos a impressão de que não há ministério profético no Novo Testamento, a não ser nos Evangelhos, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, o profeta por excelência, ele vai falar tanto das coisas passadas, quanto das coisas presentes, quanto de predições futuras, e nós temos visto o cumprimento delas. Mas nós vamos aqui nesta manhã estudar um pouco sobre esse ministério do Novo Testamento. Então, no fundamento da igreja, nós estamos fundados sobre o ministério dos apóstolos e dos profetas e de Cristo. Dos apóstolos e dos profetas, que são os próprios apóstolos, os profetas de Deus, que iniciaram a obra do Senhor. Eu gostaria que a igreja, neste momento, abrisse a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 23 e versículo 18 da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23 e versículo 18. Jeremias capítulo 23 e versículo 18 da palavra de Deus. Podemos ler a palavra? Toda a igreja. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Os irmãos observem que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento não foram diferentes dos profetas do Antigo Testamento.
O caráter profético se revestia da revelação. Sem a revelação não havia profecia. Então os apóstolos, eles estiveram no secreto conselho de Deus. Eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, eles andaram com Deus, e por isso puderam receber a revelação. A tal ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer: eu não recebi o evangelho de homem algum. E aí as pessoas perguntariam: mas de que evangelho o apóstolo Paulo está falando? Se o evangelho que eu conheço é Mateus, Marcos, Lucas e João, que evangelho é esse que o apóstolo Paulo está dizendo? É exatamente a revelação do caráter doutrinário da igreja, que o apóstolo Paulo escreveria, deixaria lavrado como sendo a própria palavra de Deus, para que essa palavra atravessasse os séculos e chegasse até nós hoje aqui, como sendo a palavra de Deus, que tem poder para nos edificar, para nos consolar e para exortar e para dar diretrizes à igreja. Então, o profeta, para falar, ele tem que estar no secreto conselho de Deus, ele tem que ver, ele tem que ouvir a palavra de Deus. Quando o profeta Jeremias fala, quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a palavra, é interessante. Por quê? Porque Jesus, ele é o verbo vivo. Jesus é o verbo que foi encarnado. Os apóstolos não só ouviram as palavras da vida, mas eles viram também o Salvador Jesus Cristo encarnado, e eles se revestiram, da capacitação, eles se revestiram das prerrogativas que um profeta de Deus, cujas palavras ficariam lavradas como palavra de Deus, eles precisavam ter. Então os apóstolos de Jesus Cristo estiveram no conselho do Senhor, e eles viram e ouviram a palavra de Deus. Isso para nós, a igreja, tem como importância de que tudo que pelos profetas do Novo Testamento, a saber, os apóstolos, foi dito, é hoje para nós sã doutrina, até hoje para a igreja. Não importa o quanto mudem os tempos, as estações, as mentes, as culturas, não importa o quanto mude, não é isso? A sociedade moderna, não importa, a palavra de Deus permanece eternamente nos céus. A palavra de Deus permanece eternamente nos céus. Então, os irmãos percebam que hoje já tem gente que distorce o próprio Novo Testamento. Tem as pessoas que não só distorcem, mas abandonam algumas cartas do Novo Testamento são abandonadas. Eles dizem que não tem valor para formar o corpo doutrinário da igreja. Isso é um engano terrível, porque se a lei foi dada por Moisés no Monte Sinai, eu diria à igreja que o corpo doutrinário da igreja, a graça, foi dada pelos apóstolos e profetas na nova aliança. A exemplo de Moisés, que trouxe a lei para Israel, assim também os apóstolos da nova aliança e os profetas do Senhor trouxeram para nós outros, a igreja, a lei de Cristo, que é a sua graça, e está lavrada na palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a temos como irrefutável, a temos como irreversível, ela precisa ser obedecida. Deus abençoe a vida da sua igreja no que diz respeito a crermos e a cumprirmos as palavras dos profetas da nova aliança. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 7 e versículo 37 da palavra de Deus, para que os irmãos possam compreender a excelência do ministério profético do Senhor Jesus Cristo, profeta por excelência. Estevão, no fervor do seu discurso, quando defendia ali a palavra de Deus junto aos judeus, ele citou quando Moisés disse que dentre os seus irmãos em Israel, o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse profeta os homens ouviriam, Israel ouviria. Vamos ler Atos capítulo de número 7 e versículo 37 da palavra de Deus. Glória a Deus. Toda a igreja, vamos lá? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Quem é este profeta que Moisés profetizou?
Repita comigo: Jesus. Este profeta foi o que foi levantado dentre os filhos de Israel, dentre os irmãos, o povo de Israel, que Moisés disse que o povo ouviria, que o povo daria ouvido. E diga-se de passagem, o Senhor Jesus Cristo, Ele não recebeu um dom para profetizar, porque Ele sabia todas as coisas. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse nada, porque Ele conhecia o que estava dentro do coração do homem. E quem não ouvir esse profeta, diz a palavra, ele seria destruído. Ou seja, isso aponta para o trabalho da redenção. Quem não desse ouvido ao profeta Jesus de Nazaré estaria para sempre condenado. Quem não der ouvido ao profeta Jesus de Nazaré está em si mesmo condenado, não é isso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o Senhor Jesus Cristo, a exemplo de João Batista, que foi o último profeta da velha aliança, ele inicia o ministério profético da nova aliança, como verbo encarnado. Então, como profeta por excelência, ele é aquele que havia de vir, levantado dentre os filhos de Israel, que falaria a palavra de Deus, e o povo lhe ouviria. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras do Senhor Jesus Cristo, que é profeta por excelência. Não é isso? Não é como os outros que recebiam de Deus. Ele era o próprio Deus, o verbo encarnado. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele estava limitado como Deus num corpo humano, mas ele é 100% homem e é 100% Deus. Em 1991 eu participei de um simpósio com o pastor Antônio Gilberto, e ali em João Vicente, onde temos o seminário. E o pastor Antônio Gilberto disse: vocês que são mais novos da fé, por favor, por esta fé que vocês abraçaram, somente aceite o fato: Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque ele precisa ter este corpo que nós temos aqui na terra. É claro que glorificado, é claro que o corpo dele já foi glorificado na sua ressurreição, não é isso? Mas ele precisa ter este corpo. Por quê? Porque ele é sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque nos céus, para que diante do Pai, enquanto estivermos aqui na terra, ele cumpra o seu ministério agora no céu, como sumo sacerdote. Ou seja, ele continuamente vai diante do Pai e mostra qual é a nossa estrutura ao Pai, para que o Pai esteja de contínuo usando de misericórdia para conosco. Então, os irmãos, glorifiquem ao Senhor, porque Jesus, ele é rei, ele é sacerdote, mas ele é também profeta, que inicia o ministério do Novo Testamento. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, e vamos ler os versículos 28 e 29. Aleluia. Jeremias capítulo 23, versículos 28 e 29. Por que temos que estudar o ministério profético no Novo Testamento? Porque as profecias que foram ditas no Novo Testamento não são palavras somente para ser analisadas e pesadas e medidas e julgadas pelos outros profetas. São palavras que elas têm valor canônico, são palavras que não podem ser refutadas, elas são as palavras de Deus. Há uma diferença entre os profetas que iniciaram o ministério profético com o ministério profético daqueles que receberam o dom espiritual. Assunto para domingo que vem, na próxima lição. Hoje eu quero me ater aqui ao ministério profético do Novo Testamento. Vamos entender então o porquê da importância de estudarmos a profecia no Novo Testamento para nós. Vamos ler todos juntos, versículo 28 e 29. Leiamos: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fala a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra. Então
os irmãos vejam que há um divisor espiritual. A palavra na boca do profeta, quando ela vem de Deus, ela tem dois efeitos na nossa vida. Primeiro, ela queima. E segundo, ela esmiuça a pedra do coração. Ninguém tem este poder a não ser a palavra de Deus, de fazer queimar, de fazer arder os nossos corações, quando a palavra está sendo ministrada, quando a palavra está sendo profetizada. E quando lemos a palavra de Deus, nós vivificamos a palavra de Deus, o verbo vivo que é Jesus Cristo, em nós mesmos. Então a palavra começa a tomar vida agora de fora para dentro de nós, porque a palavra ela tem vida em si mesma, mas ela precisa vivificar a nossa vida. Por isso que quando Deus está falando, o nosso coração queima. Por isso que quando Deus está falando através do ministério profético, a pedra do coração ela é esmiuçada, ela é quebrada, ela não pode resistir à palavra de Deus, porque não há coração endurecido, não há coração petrificado que a palavra de Deus não o quebrante. E glórias a Deus quando o Espírito achar corações que ainda se deixem quebrar pela palavra de Deus, através do ministério profético que se estendeu ali da era apostólica para a igreja de Cristo, porque o ministério apostólico agora está sob posse da igreja de Cristo, e somos nós, irmãos, que daremos continuidade até o arrebatamento da noiva do Cordeiro. E eu pergunto nesta noite, se há neste lugar santos que desejam perpetuar esse ministério até o arrebatamento, que diga glórias a Deus. Aleluia. Então vamos recapitular. Se isso é verdade neste lugar, nós temos que primeiro, repita, estar no conselho de Deus. Fale alto, estar no conselho de Deus. O que é um conselho? É uma reunião solene, responsável, idônea, aonde homens idôneos, santos de Deus, reúnem-se para tratar acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Há coisas da mais grave e profunda seriedade, para que o reino de Deus não sofra dano algum. E num conselho, aonde tem homens de Deus, mulheres de Deus, aonde há um consenso, cujo Espírito Santo é a régua, é a regra, aonde o consenso ele é abalizado, eu quero crer que jamais a igreja de Cristo sofrerá dano, porque Deus está no meio dela, não será abalada. Enquanto houver profetas que tenham a ousadia, a intimidade do conselho de Deus, a seriedade de falar a palavra de Deus com verdade, a igreja não sofrerá o dano. O que nós veremos por aí serão escândalos que não tem a ver com a igreja, porque a igreja de Cristo é manancial fechado, fonte selada, jardim fechado, e o diabo não poderá prevalecer contra uma igreja que ainda é guardiã do ministério profético. Aleluias. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus, que eu gostaria que você acompanhasse comigo um versículo interessante acerca do que eu acabei de falar. Lucas capítulo 24 e versículo 19. Quando ali um dos discípulos de Jesus, chamado Cleopas, ele vai responder acerca de quem é esse Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 24 e versículo 19. Podemos ler toda a igreja? Leia a palavra de Deus, cite-a audivelmente, e o Senhor Jesus Cristo nos dará graça, poder e unção. Todos. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Aleluia. Eu pergunto à igreja: Jesus foi ou não foi profeta? Amém? Ele foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante dos homens e diante de Deus.
Aí o apóstolo João diz assim, ele diz que nós faríamos coisas maiores, porque Jesus iria para o Pai, mas nós faríamos coisas maiores. A igreja compreenda a transição, a responsabilidade do ministério profético. Ora, nós lemos em Jeremias que aquele que tem a palavra de Deus, fala a palavra de Deus com verdade. O que tem a palha não é isso? O que tem a palha com o trigo. Então, o Senhor Jesus Cristo iria para o Pai, mas Ele faria a transição do ministério que Ele começou aqui na terra, através dos seus servos, os apóstolos e profetas, e estender-se-ia esse ministério através da sua igreja. Então, para nós continuarmos esse ministério e termos esta palavra elogiosa de reconhecimento, como esses dois discípulos no caminho de Emaús responderam, acerca de quem? De Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante dos homens. Que a igreja também seja reconhecida pelo povo, esses crentes que estão aí, que são um povo poderoso em obras e palavras diante de Deus. Por quê? Porque quando o povo de Deus, ele faz a obra, o Senhor está ali concordando e confirmando a obra. Mas quando o povo de Deus abre a boca e fala a palavra, o Espírito Santo, ele vem e endossa a palavra. Ele endossa a palavra. E isso, irmãos, é maravilhoso. Porque aí o mundo, ele crê que o Senhor está conosco, e o mundo ouve a Deus e se arrepende e se converte. Que o Senhor nos conceda dar com seriedade, continuidade a esse ministério profético tão extraordinário. Verdade seja dita, que o ministério profético hoje, ele está, de certa maneira, ligado às lideranças da igreja. Por quê? Porque as lideranças da igreja foram dadas para isso mesmo, para a edificação da igreja. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4 e versículo 11 da palavra de Deus. É escola bíblica dominical, é manhã de manusearmos as escrituras sagradas. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, Efésios 4 e versículo 11 da palavra de Deus. Eu gostaria que nós lêssemos até o versículo de número 13. Vamos ler todos juntos. Solte a tua voz e você vai começar a sentir muito gozo na tua alma. Leiamos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por que foi nos dado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres? Por que foi nos dado, irmãos? Foi nos dado visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Diga: a igreja, da qual eu faço parte. O cuidado de Deus nos deu não só apóstolos, mas nos deu também profetas, porque as palavras que os apóstolos lavraram tornou-se parte integrante, tornou-se parte fechada do cânon sagrado, da regra de Deus, da palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo escreveu são as palavras de Deus. O que o apóstolo Tiago escreveu são as palavras de Deus. O que foi escrito por cada um dos apóstolos e foi lavrado é a palavra de Deus nesta manhã para todos nós. Então a igreja glorifica a Deus, porque Deus nos deu apóstolos e profetas e evangelistas e pastores. E aqui eu quero parar um pouquinho acerca do ministério profético no Novo Testamento. Irmãos, se é correto dizer que os apóstolos, eles são também profetas. Apóstolos e profetas. O fundamento que lemos em Efésios 2:20.
dos apóstolos e dos profetas. Está falando deles mesmos, ok? Está falando dos próprios apóstolos, que também são profetas. Eu diria para a igreja que é correto dizer que o ministério profético agora, ele só precisa ser endossado, porque não há o que profetizar agora, não há o que falar agora que possa ser colocado como sendo uma nova revelação. Nenhum pastor hoje tem uma nova visão e uma nova revelação a nível de evangelho. Não, porque tudo que está escrito é suficiente para nos levar até o céu. Não há nova revelação. Não pode aparecer ninguém agora com um novo evangelho, com um evangelho agora miraculoso. Não existe isso. Então os pastores, de certa forma hoje, eles têm, na minha visão, uma responsabilidade, como tinham os apóstolos na igreja nascente na época primitiva. Porque os pastores hoje, que têm seriedade, que são chamados verdadeiramente por Deus, eles não são só pastores também. Assim como os apóstolos não eram só apóstolos, mas eram profetas, eu digo também agora da parte de Deus, os pastores, homens de Deus, que trabalham com a palavra e têm seriedade com ela e compromissos com ela, não são só pastores, eles são também pastores e profetas. Se isso testifica na tua alma, diga aleluia. Em que sentido os pastores são profetas hoje? Em dois sentidos. No primeiro, de profetizar, de professar a palavra da verdade. E no segundo, em segunda instância, os pastores são profetas no sentido de fazer a defesa, a apologia das Sagradas Escrituras. Ora, os pastores estarão ministrando a cada um de nós, aos novos convertidos, aos ministros da palavra. Ora, os pastores estarão pegando a palavra, estarão usando a palavra de maneira apologética, ou seja, a fazer uma defesa da verdade. E em que momento isso é verdadeiro no ministério profético do Novo Testamento? Quando é que vemos os profetas bradarem agora em nossa época? Quando essas heresias se levantam por aí, irmãos. Quando se levantam os hereges por aí. Os hereges se levantam, e se levantam de terno e gravata e falando igual a crente, e se levantam de terno e gravata e distorcendo as escrituras com sagacidade, com sabedoria humana. E se levantam convencendo a muita gente. Aí os pastores, que não são só pastores, mas também são profetas, a exemplo dos apóstolos, eles fazem a defesa. Eles fazem a defesa, a apologia da profecia que já está revelada, que já está selada, do cânon que já está selado. E louvado seja o nome de Deus pelo ministério profético da vida dos pastores que têm compromisso com a verdade do evangelho, porque muitas vezes eles são homens solitários, eles são homens que vivem a rejeição, são homens que vivem muitas vezes as lágrimas e o sofrimento na calada da madrugada, por haver a rejeição de um povo que está confuso, de um povo que não sabe para onde se direcionar. Muitas vezes os santos homens de Deus não estão gemendo só por causa da sua congregação, eles estão gemendo por causa do caminho que o evangelho vai se direcionando nesta nação. Que Deus levante pastores e profetas. Vamos repetir essa frase: pastores e profetas. Pastores e profetas que tenham a coragem não só de professar a palavra de Deus, mas de fazer a defesa da profecia da palavra de Deus. Aleluia. Que o Senhor levante esses profetas nesta hora, ainda que sofram a rejeição, ainda que sofram a perseguição, ainda que sofram o dano, mas que fiquem com a verdade da palavra de Deus. Então, se você hoje quer reconhecer um profeta, reconheça-o quando ele estiver fazendo a defesa do evangelho puro, genuíno, santo, como nós recebemos. Nisso o apóstolo Paulo disse: se eu mesmo, ou um anjo do céu, vier até vocês e pregar outro evangelho, que seja o quê? Maldito, anátema, uma coisa desprezível, coloca de lado, porque não provém de Deus. Glórias a Deus pelo ministério profético do Novo Testamento e pela responsabilidade da igreja com esse ministério que continua. A igreja entendeu, não continua a nível de se escrever mais a Bíblia, como apareceu nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Agora, uma grande liderança, infelizmente, dizendo-se da Assembleia de Deus,
dizendo que teve revelações, e escrevendo que não estava completa a revelação. Isso é mentira, é falácia. O Senhor Deus não está neste tipo de negócio. Jesus, Ele é o nosso exemplo de profeta. Por quê? Jesus, Ele não falava de si mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus. João capítulo 4 e versículo 34. João capítulo 4 e versículo 34. Evangelho de João 4, 34. A ceifa e os ceifeiros. Toda a igreja, leia comigo. Os irmãos percebam que um profeta, mesmo sendo o Senhor Jesus Cristo, ele não falava dele, para deixar o exemplo claro, que o verdadeiro profeta, ele jamais fala de si mesmo, mas daquilo que ele viu e ouviu do Pai Celestial. Toda a igreja, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Muito bem, Jesus não havia trazido comida para esta jornada com os apóstolos naquela região, e os apóstolos achavam que Jesus estava falando de comida terrena, mas ele estava falando de fazer a vontade daquele que o enviou, e a obra daquele que o enviou. Todo profeta de Deus não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade daquele que o comissionou. Eu gostaria de ler mais um versículo pela riqueza deste texto. Vamos ler o Evangelho de João capítulo 6 e versículo 38. É só virar 2 páginas à frente. João 6, 38. Vamos ler todos? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O verdadeiro profeta não faz a sua vontade, não impõe a sua vontade, não acha que a sua vontade é a revelação de Deus para acuar pastor na parede, não pensa que a sua própria vontade e a presunção do seu coração são armas para ele lutar contra o ministério da igreja. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele ouve de Deus e fala a palavra de Deus, e quando ele fala a palavra de Deus, testifica aos ouvidos do diácono, aos ouvidos do presbítero, do evangelista, do pastor, do auxiliar de trabalho, das irmãs, aquele que é chamado por Deus para falar a palavra de Deus com verdade. Ele fala da parte de Deus, e quando ele fala, queima, arde e quebranta-nos o coração, e o nome de Jesus é glorificado, porque ele subiu para o Pai e deixou a sua igreja a continuidade desse ministério, irmãos, para agora nós defendermos o Evangelho de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A perfeição de Cristo, já falamos sobre ela. Cristo não precisava receber a revelação, porque a revelação está nele o tempo todo. Ele é Deus, ele é onisciente. A qualidade da deidade, a deidade é a qualidade daquele que é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, limitado neste corpo físico aqui na terra. Jesus deixou de ser somente onipresente. Ele não poderia manifestar todo o seu poder pelo respeito à obra redentora, porque estando limitado num corpo humano, ele não poderia realizar toda a obra que Deus realizaria no trono. Ele precisava se comedir. Por quê? Porque o ministério dele dizia respeito a ele se revestir da nossa estrutura para condenar o pecado na carne e para nos levar até Deus novamente através da redenção no Calvário. Mas ele não deixa de ser Deus, não. Vamos ver aqui o Senhor Jesus Cristo sendo a perfeição, de Deus como profeta, que nele mesmo está a revelação. Vamos ler aí Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu estou correndo um pouquinho para remirmos o tempo, para podermos aproveitar bem o nosso tempo. Colossenses 2, 2 e 3. Leiamos todos. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da
plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não há nada, não existe nada que não estivesse escondido em Cristo Jesus, ou que não esteja escondido em Cristo Jesus. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Jesus não precisava receber como um profeta a revelação de Deus. A revelação está o tempo todo nele. Ele é Deus, porque nele habita toda a plenitude do conhecimento e da sabedoria de Deus. Aleluia. E vejam, irmãos, vejam a responsabilidade que ele nos transfere a nós, a sua igreja, nascente ali na igreja primitiva, através dos apóstolos e dos profetas. A igreja entendeu, os mesmos apóstolos também são os profetas, e o ministério profético é entregue à igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na história da igreja, quantas vezes os profetas de Deus pagaram com suas vidas por defender a verdade, o preço que eles receberam, o pagamento que tiveram por defender a palavra de Deus, por defender a verdade, foi a tortura, o óleo quente, as arenas dos leões, as prisões, o sofrimento. O apóstolo João, já de idade, com aproximadamente 90 anos de idade, o prêmio de João, o galardão de um ancião, foi ser preso numa ilha fria, de masmorra, por causa da verdade do evangelho. Mas quando João estava preso, Jesus revelou-se a ele, e já bem de idade, ele escreveu o Apocalipse, escreveu o evangelho de João, e escreveu as 3 cartas, e a única carta que João não profetiza é a terceira epístola. Na primeira e na segunda, João profetiza, e fala acerca de apostasia, e fala acerca de ataque do demônio contra a pureza da igreja, e fala acerca daqueles que queriam refutar que Jesus Cristo veio realmente em carne. O apóstolo João, ele está ali preso por ser profeta, que faz a defesa do evangelho. E aqui eu quero dizer agora, com muito amor e respeito aos meus pais na fé, aos irmãos de mais idade neste lugar: não acabou o teu ministério ainda é tempo de profetizar no altar, ainda é tempo de defender o evangelho, a escritura e a pureza do evangelho. Deixe o Senhor Jesus te usar. Os apóstolos recebiam a revelação, Jesus não precisa. Vamos ler aí quando o anjo vai dizer para João, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Vamos ver por que o Senhor Jesus é nosso exemplo, por excelência, porque Ele é perfeito. Toda a palavra de Deus é pura. Apocalipse 19, 10. Vamos ver o que o anjo diz a João. Apocalipse 19, 10. Todos leiamos, por favor. Todos. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho, o que é o testemunho? O testemunho são as obras, tanto obras realizadas de milagres, de poder, quanto as palavras de Jesus. Cada pensamento, cada gesto, cada atitude, o mestre inclinando-se na areia e escrevendo na areia, o mestre passando o lodo nos olhos do cego e mandando ele lavar, o mestre pegando um chicote e dando nos lombos daqueles que faziam da casa de seu pai casa de comércio. Tudo isso é o espírito de profecia, o testemunho dele. Tudo que ele fez é o próprio espírito de profecia. Então, o que o Senhor Jesus fez é vida para nós, é espírito para nós.
para nós, irmãos, continuarmos com a obra profética que se iniciou na nova aliança, através do ministério daquele homem perfeito, o profeta Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Que a igreja de Cristo faça a defesa da Escritura agora, como profetas de Deus, tementes, porque continua ainda a nossa obra para o louvor e para a glória de Deus, porque o Espírito de Jesus Cristo está entre nós. 10. Muito bem, vamos continuar. Vamos entender agora a revelação do Espírito aos homens. Eu pergunto à igreja: o Espírito Santo revela, amém? Muito bem, vamos então ver. A mesma fonte da qual o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é a fonte. Os apóstolos e profetas falaram também da parte de Deus. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 19. Atos 10, 19. Aí vocês vão ver a conversão de Cornélio em todo este capítulo. Mas vamos ver o Espírito de Jesus Cristo falando com o apóstolo Pedro. Glórias a Deus. Atos 10, 19. Leamos. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Oh glória! O mesmo Espírito que falou o apóstolo Pedro é o mesmo Espírito que está atuando hoje na igreja de Cristo. O apóstolo Pedro recebeu a revelação de Cristo, de que 3 homens estavam procurando-o, de que 3 homens estavam buscando a Pedro, para que eles levasse Pedro à casa de Cornélio. Irmãos, eu pergunto, a obra do Espírito, que é também revelar-se a nós, ela acabou, igreja? Acabou a obra do Espírito? Acabou? Não. O mesmo Espírito continua dizendo: meu servo Mário, levanta-te e vai a tal lugar. O mesmo Espírito continua dizendo: minha serva, levanta-te e vai ali e faz a minha obra. Os irmãos observem que a igreja primitiva, ela continuou debaixo desta graça, desta unção. Isso não terminou e não acabou. Até o arrebatamento da igreja de Cristo, nós estaremos sendo corroborados, ajudados, amparados, auxiliados, estaremos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A fonte profética é a mesma, a fonte é a mesma. Então somente temos que nos colocar na posição para que o Senhor Deus nos conceda a revelação do seu Santo Espírito. E eu perguntaria à igreja: será que é necessário hoje a revelação? É necessário. É profundamente necessária a revelação. Observe que Pedro teve uma visão, e Pedro não tinha tido ciência acerca daquela visão. Ele não entendia o que significava. Não foi suficiente a visão que Pedro teve. E aqui agora eu quero falar algo muito importante para todos. O apóstolo Pedro teve uma visão, o Espírito lhe deu uma visão. Ele viu um lençol com animais impuros sobre o lençol, descendo do céu e subindo ao céu, descendo do céu e subindo ao céu. E Pedro não entendia a visão. Não sendo suficiente a visão que o Espírito deu a Pedro, o Espírito Santo falou diretamente com Pedro. E Pedro ouviu. E aqueles homens falaram com Pedro. E aí Pedro teve a ciência da revelação, que significaria que Pedro não poderia desprezar aqueles a quem Cristo havia purificado, a saber, aqueles por quem Jesus verteu o seu sangue. A importância da revelação de Deus na igreja hoje está com os profetas de Deus. Não tem revelação quem não está na posição de profeta. E eu gostaria de dizer para a igreja: qual é a posição de um profeta? Vamos entender aqui. Qual é a posição de um profeta? Primeiro, tem que estar com Deus. Repita: tem que estar com Deus.
Profetas andam com Deus. Profetas não andam em roda de escarnecedores. Profetas não andam madrugadas a fio na internet e nos filmes seculares, perdendo o seu precioso tempo qual o Senhor lhe deu. Profetas são pessoas que buscam compreender a vontade de Deus, entender a Deus. Não buscam fazer a sua vontade. Esses são aqueles que terão a revelação de Deus. Que o Senhor levante muitos dentre nós, irmãos, que tenham a graça, a humildade, que tenham de Deus a capacitação de se deixarem negar, de negar-se a si mesmo, para ser um receptáculo da revelação de Deus. Quando eu meditava nessa lição, o Espírito Santo deixou muito claro algo em meu coração. Para ser profeta não basta ter conhecimento da palavra de Deus, porque, digo aos irmãos sem medo de errar, ainda que ele não tenha a iluminação do Espírito, dentre todos, aquele que tem maior conhecimento das Escrituras Sagradas, chama-se o diabo, Lúcifer, a antiga serpente. Esse é o que tem o maior conhecimento das Escrituras, em todas as línguas conhecidas na terra. Ele tem o maior conhecimento, mas ele não tem a revelação. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, mas nós temos o Espírito de Deus. Volte na tua lição aí, volte na tua lição no versículo de número 10, e você vai compreender que nós temos a condição de recebermos a revelação. Volte na lição aí no versículo 10, vamos ler comigo todos. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e é Ele quem nos traz a revelação de Deus para a igreja neotestamentária. É o Espírito que nos traz a revelação. Não basta ter o conhecimento da palavra, temos que ter a revelação da palavra. Senão você vai ficar assim: eu vou pregar em que hoje? Eu prego em Salmos, eu prego em Cantares, eu prego no livro dos Reis, eu prego em Apocalipse. Aonde vou pregar hoje? Aonde irei pregar hoje? Nós temos que ter a revelação. Toda Escritura divinamente inspirada, escreveu o apóstolo. Sabe o que significa isso, irmãos? Não significa que ele estava dizendo que de Gênesis a Apocalipse é a Escritura inspirada. Não é nesse sentido. O apóstolo estava dizendo que toda Escritura divinamente inspirada no momento da aplicação, porque se a Escritura não tiver devidamente inspirada, ela não surtirá o seu efeito. Ela será a palavra de Deus, mas não tomará vida, porque está faltando o quê? Está faltando Espírito. Está faltando Espírito. Porque veja os irmãos, quando o profeta vai até o rei de Israel, para dizer para o rei de Israel melhorar os seus caminhos, consertar as suas veredas, se arrepender dos seus pecados, ele vai com a palavra de Deus. Ele não vai dizer para o rei de Israel: olha, rei, os teus caminhos são bons diante de Deus, Deus se agrada de ti. Não, ele vai lá dizer para ele: olha, melhora as tuas veredas, conserta os teus caminhos. O profeta vai com a palavra de Deus, ele vai com a palavra de Deus. Houve um rei de Israel que disse: esse profeta nunca profetiza o bem a meu respeito. Tem que estar divinamente inspirado para que a palavra de Deus ela tome o seu caráter profético agora. Portanto, quando Deus te enviar a você falar a palavra de maneira a trazer exortação, que é o ensino que dói no ego, dói no eu, mas faz bem à alma, por favor, entrega a palavra de Deus com fidelidade, e Deus vai nos abençoar. Quantas vezes eu ouço o meu pastor, porque eu tenho pastor, todo pastor tem pastor, o meu pastor, pastor Aço Júnior, por muitas vezes eu parei para meditar nas colocações que ele fazia, até que Deus me instruiu, e os irmãos compreendam isso que eu vou dizer aqui agora. Quantas vezes deste púlpito, o pastor Aço Júnior, ele usa a seguinte frase: estou sendo duro, fui duro. E eu parei para meditar nessa frase, irmãos.
até que o Espírito de Deus me revelou. O Espírito Santo me disse com muita clareza: meu servo, tu não tens noção de quanto dói no meu servo falar à minha igreja a minha palavra, de quanto lhe pesa e dói no seu coração. Mas ele fala, porque ele é profeta da minha parte para falar à minha igreja. Os irmãos pensam que um profeta, ele entrega uma palavra que muitas vezes vai o tornar até antipático diante do povo, que ele entrega esta palavra sorrindo. Não, a palavra corta primeiro nele, a palavra dói primeiro nele. Irmãos, respeitemos, amemos e demos reverência e honra aos profetas de Deus, e nos curvemos ante a palavra divinamente inspirada, e recebamos a palavra de Deus, e sejamos obedientes a ela. A Bíblia diz: a qual dos profetas não maltrataram, não mataram? A qual deles? Jesus disse: um profeta não fica sem honra, anunciando a sua casa no meio da sua parentela. Isso não é diferente hoje. Que o Senhor nos dê graça para aceitarmos, irmãos, resignada, humildemente, a palavra de Deus na boca dos seus servos profetas hoje. Porque o profeta fala uma coisa aqui, o falso profeta fala outro lá fora. O profeta brada neste altar, o falso profeta brada na televisão, e a pessoa fica confusa, não sabe a quem ouvir nem a quem seguir. Eu digo: siga a palavra de Deus. Quando ela arder em teu coração, quando a palavra como um martelo quebrar no teu coração, fique com a palavra de Deus. Vamos, tenho ainda alguns minutos? Tem, pastor Emanuel, alguns minutos? Sim, vamos então. Os irmãos, por gentileza, abram a tua Bíblia aí. Vamos ler no versículo bíblico. Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Não obstante, com o nascimento de Cristo, no período do Novo Testamento, deu-se o cumprimento máximo dos profetas do Antigo Testamento. A este evento Paulo denomina de plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, ou seja, quando Jesus Cristo nasceu, deu-se o cumprimento das profecias dos profetas da antiga aliança. Gálatas capítulo 4 e versículo 4 da palavra de Deus. Aleluia. Leiamos Gálatas 4:4, todos. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glórias a Deus. Então os irmãos compreendam que essa plenitude dos tempos encerra o ápice do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, o Senhor Jesus, Ele é o profeta por excelência, e Ele transfere a responsabilidade ministerial à sua igreja. Nós vimos isso em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores e mestres. Isso é dado à igreja, e isto tem que perseverar e continuar no seio da igreja. Eu gostaria de fazer esta conclusão deste ensinamento acerca do caráter profético no Novo Testamento, dizendo para a igreja: os apóstolos Paulo, Pedro, eles profetizaram coisas que ainda irão acontecer. Quer ver uma coisa? O apóstolo Pedro, ele vai falar acerca do arrebatamento da igreja. O apóstolo Pedro, ele vai falar acerca da destruição da terra com fogo, não é isso? Então, nós vemos que o caráter profético desses apóstolos ainda está para se cumprir. A profecia está para se cumprir do que vai acontecer. Todavia, eles legaram a nós, que continuamos a obra, ainda a palavra profética, porque o espírito de profecia é o testemunho de nosso Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo para os irmãos: um escritor sacro chamado Leonard Ravenhill, ele escreveu dizendo o seguinte: se nós
desagradarmos a Deus, não importa a quem nós iremos agradar. Mas se nós agradarmos a Deus, não importa também a quem iremos desagradar. Isso não significa que nós temos que nos insurgir contra as nossas lideranças espirituais. Jamais, não é isso. Isso significa que se nós estivermos na centralidade da palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus, comparando coisas espirituais com espirituais, nós jamais iremos na contramão da vontade de Deus e da palavra de Deus. Jamais seremos achados combatendo contra Deus, porque se alguém combate contra Deus, arrumou o pior inimigo que podia arrumar. Não existe um inimigo pior do que Deus, que o homem possa arrumar contra ele. Porque quem é que pode resistir a Deus? O profeta Isaías escreveu lá em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que pode impedir? Então, não adianta reunir-se profetas desconcertados, profetas cujas brasas que ainda ardem em suas vidas são cinzas de uma vida de comunhão passada, que teve no primeiro amor e nas primeiras obras. Não adianta assoprar cinzas de uma vida passada para acuar pastores, acuar lideranças da igreja e querer abafar o espírito de profecia, porque Deus ainda fará arder em alta combustão a chama do Espírito na vida dos verdadeiros profetas de Deus. Tenhamos a humildade, tenhamos a resignação, tenhamos o exame próprio diante de Deus. Se não é necessário nós retornarmos outra vez lá no Calvário para dizer para Jesus: Senhor, torna a acender a chama na minha vida, para que eu seja verdadeiramente um homem alcançado pela revelação, para que eu esteja incluso nesta lição maravilhosa de hoje, e eu possa profetizar da tua parte, e eu possa ser cooperador do Evangelho, assim como Paulo foi de Cristo e os apóstolos. Que a chama do Espírito Santo venha arder na vida dos profetas verdadeiramente, e eles falem com verdade a palavra, e não se curvem diante de ninguém, ainda que percam os seus cargos, ainda que percam a sua posição, mas não perderão a unção e não perderão o seu legado, que foi transferido desde Cristo Jesus, o profeta por excelência. Que Deus possa nos abençoar e que possamos sair daqui meditando nisso. Senhor, grande é a minha responsabilidade como profeta. Eu desejo, Senhor, que a chama do Espírito esteja, Senhor Deus, ardendo sobremaneira, e que a minha comunhão seja real diante de ti. O verdadeiro profeta de Deus, ele ouve. O verdadeiro profeta de Deus, ele é humilde. O verdadeiro profeta de Deus, ele aguarda, ele espera. O verdadeiro profeta de Deus não é ganancioso, não tem ambição pessoal. Veja, os irmãos, que Eliseu, o servo do Senhor, ele disse para Geazi: era isto ocasião para se angariar, para se ganhar ouro, prata, roupa, pedras preciosas. Era ocasião para isso. Os verdadeiros profetas de Deus, eles buscam ocasião para que o nome do Eterno seja glorificado e temido no meio da igreja. Que ninguém use de jeito algum este ministério buscando alguma coisa, porque na verdade os profetas são os mais humildes entre os irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o ministério profético no Novo Testamento. Paz do Senhor para a igreja. Vou fazer a chamada dos candidatos ao batismo. Conforme chamar, os irmãos vêm aqui à frente, amém? Da igreja em Vila Valqueire, Ailton Ferreira Santos Júnior. Jardim Metrópole, André Luiz de Oliveira. Cleiton Gomes de Carvalho. Da Ilha do Governador, Arthur Salles. Pascoal da Mota. Regiane Maria. Selma Maciel. Vilar Carioca, Israel Rodrigues.
Misael Dias. Também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sulacap, o pastor Walter Mendes, o presbítero César Lopes. Os membros, os irmãos vão batizar: Ângelo Vieira, Lucas Eduardo, Ricardo Neves, Sulamita Ferreira e Suzy Ferreira. Amém. Eu pediria aos candidatos que dessem meia volta, virassem para aqui, para a plataforma, para o púlpito. Vamos pedir ao pastor Manuel que traga a palavra concernente ao ato. Pessoal da amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar, fala Deus. Amém, peço perdão à igreja, porque eu esqueci o óculos ali no vestuário, então fui pegar. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus, ele nos deixa uma recomendação, não é isso, antes da sua sessão, que ele diz assim, então ele abriu, e no versículo 45, que ele diz assim, e abriu-lhe o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e disse-lhe, assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, em nome, e se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha, e eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou fora até Betânia, e levantando-se as suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, apartou-se dele, elevando ao céu, e adorando ele, e tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as últimas palavras de Jesus, que diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Essa foi uma das últimas instruções do Senhor Jesus antes de ascender ao céu. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, que vai ter essa honra e esse privilégio de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, que esse batismo, assim como Jesus, ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, a ressurreição de Jesus quer dizer que hoje vocês vão descer ali nas águas, mas quando vocês levantarem dali, vocês vão ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Não para fazer a vontade de vocês, mas para fazer a vontade de Deus. Amém? Ali já o velho homem já está ficando sepultado ali. Da agora em diante, vocês vão ser uma nova criatura para adorar a Deus, para obedecer a sua palavra, para obedecer a doutrina, os costumes da igreja. Amém? Porque vocês vão viver agora somente para Cristo. As coisas velhas já passaram. Agora vocês vão se tornar uma nova criatura, uma pessoa nascida de novo. É fácil, quer dizer, aquele batismo de antes, não. A nossa igreja, a igreja evangélica, ela não batiza criança, porque entendemos que criança, ela não tem entendimento. O que é que uma criança vai entender de batismo? Então diz que até que ela cresça e venha a escolher. Vocês fizeram uma escolha.
Vocês optaram para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Então agora vocês vão ter que fazer o quê? Obedecer. Obedecer a isso, viver para Ele. Vai ressurgir uma nova criatura para a glória de Deus. E as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Ele disse, ó, dos teus pecados já não me lembro mais. Então quer dizer, tudo vai ficar no mar do esquecimento. Deus já não vai mais lembrar, porque o que vai contar da agora por diante, quer dizer, vocês vão, tudo que vocês passaram, no batismo que tivemos, não é isso? As coisas que vai ficar para trás, porque agora o que vai prevalecer é a vida nova que vocês vão ter. É viver em quê? Em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? Viver em novidade de vida, eu estive olhando, viver em novidade de vida, fui ver que isso é a consagração. Isso é uma consagração diária na vida de vocês. O que é novidade de vida? É vocês apresentar ao mundo coisas que eles não conhecem. O mundo, ele não tem novidade de vida. Qual é a novidade de vida que nós, que antes era de lá, conhecia? É só coisas que a gente... Agora, Cristo, Jesus tem novidade de vida para nós. Ele tem novidade de vida para vocês. Da agora por diante vocês vão viver uma novidade de vida. O quê? Consagrando as suas vidas, vivendo só para Cristo. Aí você vai ver o Espírito Santo do Senhor. Muitos de vocês podem ser até batizados, até mesmo aqueles que não são, a ser batizados aqui no Espírito Santo. Porque vocês vão viver uma nova vida. Cada vez mais que você for mergulhando na palavra, no conhecimento e obedecendo, Deus vai enchendo vocês do conhecimento. Não do conhecimento que antes vocês conheciam, mas o conhecimento que da agora por diante vocês vão passar a conhecer pela pessoa de Jesus Cristo e pela pessoa do Espírito Santo. Porque vai habitar em vocês agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos agora templo e morada do Espírito Santo, para viver uma vida separada do mundo, mas viver só para Deus, para a honra e a glória do seu nome. Amém? Então é uma responsabilidade muito grande, porque isso só começa a partir do novo nascimento. Pessoal, como é que é fácil? Não é fácil, porque você tem que começar tudo de novo. Assim como uma pessoa tivesse aprendido uma coisa, depois ela vai ter que desaprender tudo aquilo para começar uma nova trajetória. Assim, é uma mudança. Você vai nessa direção e depois você tem que pegar outra direção. Só que a primeira direção é errada. A segunda direção que é agora, essa que vai levar vocês à vida eterna. Essa que vocês perseverar até o fim, na palavra de Deus, servindo ao Senhor, sendo obediente, fazendo tudo aquilo que o Senhor designou para que vocês fizessem através da sua palavra, não é através da minha palavra, não, através da palavra do Senhor que está dizendo aqui, o que está escrito aqui no livro. Então, da agora por diante, vocês vão viver uma vida separada. Não é isso? Porque o que é que faz separação entre Deus e o homem? É o pecado. Quer dizer, tudo aquilo que antes vocês faziam ou praticavam, da agora por diante, não vai mais fazer isso. Amém? Vocês vão ver uma vida consagrada ao Senhor. Mas como é que pode fazer isso? Somente através do Espírito Santo dentro de vocês, ensinando, mostrando, dando direção ao caminho de vocês, para que vocês, naquele grande dia, tenham o privilégio e a honra de o Senhor chegar diante dele e dizer: bem-vindo seja, receber o céu por herança. Então quer dizer, é uma nova trajetória, um novo caminho, e viver as experiências com Deus a cada dia. Isso só depende de vocês. Amém? Então, de agora por diante, vocês vão nascer de novo para a glória de Deus, para servir só a Ele, viver só para Ele e andar só nos caminhos deles. Amém? Então, que Deus abençoe e que vocês possam, daqui para frente, sair daqui já mais uma nova criatura, não aquela de antes. Vocês estão aqui, quando vocês saírem dali, vocês já vão sair já uma nova criatura para servir ao Senhor, para a honra e a glória dele. Amém? Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, os irmãos vão tirar retrato dos candidatos. Então eu vou pedir vocês deem meia volta, virem para lá. Isso. Pronto. A igreja esteja de pé, por favor. E estenda as mãos para cá. E digam para os candidatos: sejam bem-vindos
a Igreja do Deus Vivo. Nós amamos vocês. Te damos graça, Senhor, por estes teus filhos que, aceitando Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, aqui estão, Senhor, ingressando na igreja através do batismo em água. Oh, que o Espírito Santo opere poderosamente, Senhor. Jesus batiza com o Espírito Santo e pode batizar nesta manhã também, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, retornem aos seus lugares, por favor, os candidatos. O pastor Emanuel estará chamando os irmãos, e à proporção que for chamando os irmãos, vão as irmãs por aqui, os irmãos por lá, e após o batismo, peguem os seus pertences e retornem aos seus lugares para tomarem a ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o Ailton Ferreira, este jovem, cheio da graça de Deus, irmãos. Vocês têm que ver que coisa linda, ele falando na escola bíblica dominical. Ele pediu, pastor, eu quero passar pelas águas, eu quero me batizar. Desejou as águas do batismo. Ailton, você vem diante do Senhor Jesus, segundo a tua vontade, para fazer a tua profissão pública de fé? Sim. Está alegre com o Senhor Jesus e promete-lhe ser fiel à sua igreja e à sua doutrina da palavra? Sim. Segundo o teu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça, ó Deus amado, vem agora receber aos que vão ser batizados, dá-lhe vida e poder, com o teu Espírito Santo, esta grande vencerá, dá-lhe vida em Cristo Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor e bondade, Senhor, nós somos gratos por esse dia especial, maravilhoso, a qual tem nos concedido. Agora, Deus, queremos te agradecer por tudo que tu nos proporcionaste nesta manhã. Continua, Deus, abençoando a tua igreja. Continua, Senhor, revestindo e dando graça. Esta é a minha oração, e em nome de Jesus, amém. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos fazermos a leitura da gloriosa palavra de Deus, com referência a este ato tão glorioso, que nós, aleluia, estamos aqui para participarmos. Temos visto, aleluia, tudo que tem acontecido nesta manhã gloriosa, e agora nós vamos tomar parte do corpo do Senhor. Queria ler para nossos irmãos, palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu João, capítulo de número 6, versículos 47 a 59. Quero ler com a igreja, façamos uma leitura responsiva. Todos encontraram? Leamos, pois, a gloriosa palavra de Deus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
e o pão que eu vos der é a minha carne, que eu vos darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Todos juntos. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Podeis tomar assento. Amados irmãos, nós vemos aqui a gloriosa palavra de Deus, falada pelo Senhor Jesus Cristo, registrada por João, de uma maneira muito gloriosa. Aleluia! Ninguém mesmo nunca discursou acerca da sua própria carne, acerca do seu próprio sangue. Aleluia! Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, falava desse próprio, aleluia, que ele é verdadeiramente o pão que desceu dos céus, aleluia, e que tem alimentado a igreja do Senhor por esses todos os tempos que tem passado. Faz quase 2000 anos que o Senhor falou essas palavras gloriosas, mas elas permanecem vivas, eficazes em nossos corações, graças a Deus, aleluia, que há 49 anos atrás, num dia como o de hoje, aleluia, dia do batismo, que eu pude tomar a primeira Santa Ceia, aleluia, e até hoje, graças a Deus, aleluia, esta palavra continua ardendo no meu coração. Toda vez que eu me ajoelho, irmão, aleluia, eu saio dali com meus olhos lagrimejantes, aleluia, porque, meus amados irmãos, estamos aqui, aponta para o passado, fomos libertos, aleluia, libertos da escravidão, do pecado que reinava sobre as nossas vidas, aleluia. E hoje, irmão, estamos nessa festa gloriosa, que é a ceia do Senhor, aleluia, uma comemoração maravilhosa para aqueles que estão arraigados aos pés do Senhor. Porque, irmão, ela continua nos alimentando. Esse pão glorioso, o símbolo do corpo glorioso de Cristo, continua alimentando a sua igreja, aleluia, para nós continuarmos olhando para o futuro, aleluia, vivendo o presente hoje, aleluia. Quantos, irmãos, hoje é o primeiro domingo da semana, aleluia, a igreja do Senhor tem estado em oração, aleluia. Nós estamos, irmão, num período de oração, irmão, o pastor Manuel diz que vai continuar, aleluia. Todos os dias a igreja está em oração. Mas pastor, não estou vendo isso acontecer. Olha, a igreja somos nós, aleluia. Não reclame se não tem ninguém na igreja, porque a igreja é você mesmo, aleluia. Ajoelhado em sua casa, pela madrugada, pela manhã, pela noite, falando com Deus, para permanecer esta comunhão gloriosa em suas vidas, aleluia, porque é isso, irmão, que nos mantém de pé,
que nos mantém atentos, aleluia, ao que está acontecendo. E o mundo e os acontecimentos estão dizendo para a igreja que o Senhor está às portas. E essa comunhão, irmão, aleluia, essa nossa comunhão com o Senhor, nesta manhã gloriosa, deve estar bem patente aos seus olhos, bem confiante no seu coração, que isto vai acontecer, aleluia. Não sei se hoje, não sei se amanhã, mas tudo diz a Bíblia Sagrada. Esta palavra gloriosa está se cumprindo, aleluia, aleluia. E nós devemos tomar, irmão, há um trecho da palavra que diz: quem tomar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, aleluia. E talvez você esteja se pensando, aleluia, o que é isso, pastor? Tomar indignamente. Quem é digno, aleluia? Quem é digno de tomar? Aleluia, aleluia. Quem nos faz digno é o Senhor, aleluia. É Ele, aleluia, que nos faz digno. Sabe o que é, irmão? É tomar, aleluia, o corpo do Senhor como se nada tivesse acontecendo, aleluia. Oh, aleluia, mas nós estamos atentos, aleluia. Estamos tomando o corpo do Senhor em memória dele, aleluia. Em memória dele, aleluia, porque ele está patente aos nossos corações. Oh, você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, que nesta manhã gloriosa está a participar do corpo e do sangue do Senhor. Você pode, aleluia, pensar, ele é o pão mesmo, aleluia, porque ele foi moído, como o trigo era moído naquela época, através de moinho, a pedra moía, aleluia, ele foi batido. A massa é batida para fazer o pão. E o Senhor foi batido, irmão, pelas nossas causas, pelos nossos pecados, pela nossa transgressão. Oh, aleluia, pense nisso, irmão, aleluia. E ele foi morto em seu lugar, no meu lugar, aleluia, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui glorificando. Vale glória para Deus? Vale, aleluia. Será que você pode, aleluia? Fale glória para ele, aleluia. E ele foi para o forno, aleluia. Foi para o forno. Ele verdadeiramente pode dizer: eu sou o pão que desceu do céu, aleluia. Passou 3 dias lá no forno, aleluia. Ova, chamandeca, lava, seré de ova. Mas se apresentou pronto para você, aleluia. Oh, aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Será que você pode dar um espaço para Ele? Será que você pode deixar o Espírito Santo? Você pode ser sensível ao Espírito de Deus esta manhã? Aleluia. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, irmão. Aleluia, alegre-se por isso, alegre-se por isso, aleluia, que você está tomando parte do corpo e do sangue do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã gloriosa, que Deus possa nos dar a sua graça para continuar, irmão, firme num propósito glorioso de alcançarmos os céus por herança. Deus que abençoe a igreja na pessoa bendita do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor. Oremos. Te agradecemos, Pai, nesta Aleluia. manhã, por este banquete espiritual que Tu nos concede. Abençoa os Teus filhos, através deste pão que é o símbolo do Teu corpo. Ó Deus, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis tomar assento. Vamos louvar o Senhor. Vamos nos banquetear com o hino 301.
Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminta tua alma cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo o que tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou para receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear santa paz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém deixou de participar do pão? Todos participaram. Digam glória a Jesus. Aleluia. Pastor Gomes. Pai Santo, justo, aqui está, Senhor, o símbolo do teu sangue. Abençoa os teus filhos. Teu nome será exaltado sempre, porque tu és o Senhor de todas as coisas. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Tomai e bebei, isso é meu corpo que é partido por vós. Faze isto em memória de mim. Podeis assentar. 291. Foi na cruz que Jesus declarou a vitória da igreja. Aleluia. O de cruz se erigiu. Aleluia. 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 Glória ao teu nome. Oh, sim, eu amo a mensagem da cruz. Morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar.
da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, e ao Calvário lobene raça. Lobene plokne raça rabachudis. Lavanduri, chunira vasaraga. Lasharaga hamina hamina. Lobene blui ala raça. Lobene plaça na garrabili. Sim, eu amo a mensagem da cruz proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia, aleluia. A mensagem da cruz, ela nos leva a uma responsabilidade. A mensagem da cruz nos leva a uma sensibilidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias da Igreja de Deus na Terra. O adversário da igreja, o adversário do Senhor, ele está tentando manipular as igrejas. Mas a igreja é do Deus vivo. E as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Amém? De pé, mesmo. Deus, te adoramos, te bendizemos o teu nome, Pai. Meu Deus, um dia nós vamos ser servidos pelo próprio Senhor. Jesus, um dia vamos ser servidos na borda do Cordeiro. O próprio Senhor vai servir a ceia. Senhor, te agradecemos por esse momento todo especial. Aleluia. Sentimos a presença do teu Espírito. Aleluia. Neste lugar. Foi manifestada. Aleluia. Neste lugar. Aleluia. Te agradecemos por tudo, Senhor, por esse momento, por participar, aleluia, Senhor, do pão, do suco de uva, o teu sangue e nos purifica de todos os nossos pecados. Senhor, te adoramos por isso, pelo teu sacrifício, por tudo que só fizeste por nós na cruz do Calvário. Por isso te adoramos, por isso te exaltamos, por isso falamos e tu és o nosso Senhor. Nós falamos e tu és o nosso Deus. Nós não temos outro Deus além de ti. Tu és o amado de nossa alma. Tu és o desejado das nações. Tu és o dono da igreja. O teu filho falou e nem as portas do inferno prevalecem contra a tua igreja. Por isso te agradecemos por esse momento, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Desconhecido triunfo.
dizer aos irmãos o seguinte, o convite que quero fazer aos irmãos. Primeiro, convite de oração, precisamos de oração. Nós estamos nesse congresso que vai vir agora em outubro, 14, 15 e 16 de outubro, nós estamos lançando alguns cantores do campo. E para os irmãos verem o que aconteceu conosco. Um garoto nosso que é o Paulinho, que é de Magalhães Bastos, ele no colégio, brincando, e escorregou, um garoto veio, bateu na boca do Paulinho, que é o nosso cantor, né? E os irmãos já devem ter visto um negão, né? Que eu já chamo logo de negão, que é preto igual a mim, né? Um negão, um garotinho muito bom, canta muito bem. Bateu na boca, quebrou os 5 dentes, deslocou, né? Ele teve que fazer uma cirurgia com urgência e, graças a Deus, conseguiu colocar todos os dentes no lugar. Mas é uma prova, irmãos, trabalhar com um adolescente. Quando a primeira vez que disse que vou lançar um cantor do nosso campo, eu tenho 3. E houve outros problemas que agora não dá para nós falar. Mas é isso que eu quero, oração, irmão. Eu preciso da sua oração. Segunda coisa que eu preciso é justamente a sua presença aqui no Congresso, 14, 15 e 16 de outubro. O tema é: deixe Deus maximizar os seus sonhos. Vamos dizer novamente comigo? Deixe Deus maximizar seus sonhos. Esse é o tema, ore por nós. Aquele que de repente tem uma empresa, irmão, nós estamos fazendo um cartaz. Ele vai sair. Se você tem uma empresa, você quer divulgar, fale conosco para botar o seu, você patrocinar este cartaz. Fale conosco, nós precisamos da sua ajuda. Aquele que, irmão Márcio, de repente, eu quero ajudar no almoço, eu quero ajudar numa camisa de adolescente, esteja disponível. Nos procura, trabalhar com adolescente é difícil, a obra é muito espinhosa, mas se você ajudar, a obra vai ser realizada. Muito obrigado, está convidado para estar conosco de outubro, 14, 15 e 16 de outubro, em nome de Jesus. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, sejam sobre nós, e todos digam